Vamos lá, garota surda. Mostre o que você tem. Faltavam 30 segundos para que a medalhista de ouro olímpica desse uma lição em todos. Ryan Martinez estava no centro de seu dojo naquela noite de terça-feira, a faixa preta amarrada firme na cintura, apontando diretamente para a mulher com o esfregão. Sua voz ecoava pelo tatame diante de 15 alunos e seus pais, carregada com a arrogância de quem nunca havia sido realmente desafiado. Eu disse, lute comigo. A voz de Ryan ficou mais alta, mais teatral. Ou você está com muito medo e surda? Kesha Washington levantou os olhos da limpeza, a água pingando constantemente das fibras do esfregão. Ela havia sido invisível naquele lugar por 8 meses, limpando depois do expediente, permanecendo nas sombras, deixando que todos assumissem que era apenas mais uma trabalhadora de salário mínimo grata pelo emprego. A sala ficou em silêncio. Os pais se mexeram desconfortáveis. Os alunos encararam. Mas o que ninguém sabia, e o que Ryan estava prestes a descobrir da maneira mais difícil, é que algumas pessoas escolhem ser subestimadas. 3 anos de esconderijo estavam prestes a acabar em 30 segundos de verdade. 2 horas antes, Kesha havia chegado ao Sunset Valley Martial Arts, como fazia toda terça e quinta à noite. Sua chave girava na porta dos fundos com silêncio treinado. Ela se movia pelo dojo como água, metódica e invisível. O lugar cheirava a suor e determinação. Tatames de borracha se estendiam pelo chão principal. Espelhos refletindo as luzes que ela acendia uma a uma. Ela aprendera a rotina de cor. Aspirar primeiro, depois esfregar, depois limpar os equipamentos. Trabalho simples que pagava seu pequeno apartamento e a mantinha ocupada o suficiente para evitar pensar demais. Mas Kesha nunca apenas limpava. Ela observava enquanto passava o aspirador ao longo das bordas da área de treino. Sua visão periférica acompanhava cada técnica praticada pela turma da noite. O jeito que o faixa marrom telegrava seus socos. Coma. A adolescente na última fileira tinha forma perfeita, mas segurava sua força. Os ajustes sutis que Ryan fazia na postura dos alunos e que realmente melhoravam seu equilíbrio. Ryan Martinez tinha talento, sem dúvida. Aos 28 anos, conquistara sua 3ª faixa preta por habilidade genuína. Os alunos o respeitavam. Os pais confiavam nele com seus filhos. Mas havia algo mais ali. Algo que fazia o maxilar de Kesha se contrair quando ela o observava trabalhar. O jeito como ele desprezava certos alunos. A impaciência que tremeluzia em seu rosto quando alguém tinha dificuldade. As piadas que não eram bem piadas. Naquela noite, a aula estava chegando ao fim quando Kesha ouviu portas de carros batendo no estacionamento. Ela espiou pela janela e viu Maria Santos caminhando em direção à entrada, com seu filho de 10 anos, Aiden, saltitando ao lado dela. Kesha os conhecia. Aiden havia começado a frequentar havia 3 semanas, olhos brilhantes e ansiosos, suas mãos se movendo rapidamente em língua de sinais ao se comunicar com a mãe. O menino era surdo, assim como Kesha, mas enquanto ela aprendera a navegar no mundo dos ouvintes pela observação cuidadosa, Aiden ainda se movia com o entusiasmo destemido da infância. A porta da frente soou quando entraram. Maria sinalizou algo para Aiden, que sorriu e correu em direção ao tatame onde Ryan estava terminando com os alunos avançados. Kesha observou o rosto de Ren mudar no momento em que os avistou. Não era hostilidade aberta, mas algo mais frio, um apertar ao redor dos olhos. Senhora Santos, Ryan chamou. Sua voz carregando aquele tom particular que os adultos usam quando estão prestes a dar uma má notícia. Eu estava querendo falar com você. Maria se aproximou com Aiden, praticamente vibrando de empolgação ao lado dela. Está tudo bem? Aiden estava esperando a aula a semana inteira. Ryan olhou para o menino, que estava se alongando perto do tatame, completamente alheio à conversa sobre ele. Olha, eu estive pensando. Talvez isso não seja o mais adequado para o Aiden. O que você quer dizer? A voz de Maria permaneceu firme. Mas Kesha pôde ver seus ombros se enrijecerem.
As artes marciais exigem muita instrução verbal, comandos, correções, chamadas de segurança. Aiden não pode ouvir nada disso. Ryan gesticulou em direção aos outros alunos. Não é justo com ele e, sinceramente, é uma distração para as outras crianças. A mão de Kesha se apertou no cabo do esfregão. Ela já tinha visto Ryan trabalhar com alunos que tinham dificuldades. O garoto acima do peso que não conseguia acompanhar. A menina tímida que se encolhia ao ter contato físico. Ele havia demonstrado paciência então, feito adaptações, encontrado formas de ajudá-los a progredir. Mas ele tem se saído tão bem, disse Maria. Ele acompanha os sinais visuais, observa os outros alunos. Seu equilíbrio e coordenação estão realmente melhorando. Senhora Santos, eu aprecio o seu otimismo, mas isso não é uma sessão de terapia. É arte marcial. Arte marcial de verdade exige disciplina, foco, a capacidade de responder instantaneamente à instrução. A voz de Ryan se espalhou pelos alunos restantes, que haviam parado suas conversas para ouvir. Talvez você devesse procurar alguns daqueles programas especiais, sabe, para crianças com necessidades. A palavra pairou no ar como fumaça. Aiden, totalmente alheio, continuava seus alongamentos, seus movimentos surpreendentemente fluidos para um garoto de 10 anos. Ele não precisa de um programa especial, a voz de Maria ficou mais firme. Ele precisa da mesma chance que qualquer outra criança. A chance de se sentir forte, capaz. Forte? Ryan soltou uma risadinha curta. Olha, não estou tentando ser cruel aqui, mas sejamos realistas. O garoto nem consegue ouvir as instruções direito. Como ele deveria se defender se não pode ouvir um agressor chegando? Foi então que Kesha se moveu. Ela não havia planejado. Num momento, estava de pé ao lado do armário de suprimentos, invisível como sempre. No seguinte, havia dado 3 passos em direção à conversa, ainda com o esfregão na mão. Ryan notou sua aproximação e se virou, a irritação lampejando em seu rosto. Posso ajudar em alguma coisa? Kesha parou. Ao redor do dojo, as conversas cessaram. Pais e alunos se viraram para observar. Até Aiden levantou os olhos de seu alongamento, sentindo a mudança na atmosfera. Ela sustentou diretamente o olhar de Ryan, seus olhos escuros firmes e inabaláveis. Depois olhou para Aiden, que observava a troca com crescente confusão. De volta para Ryan. Ela balançou a cabeça uma vez, um gesto pequeno, mas definitivo. Com licença. A voz de Ryan se elevou. Você está tentando me dizer como dirigir meu dojo? Kesha não respondeu. Não poderia responder da forma que ele esperava, mas sua mensagem estava clara o suficiente. A sala inteira sentiu isso. Ryan olhou ao redor para sua plateia. Lunos. Pais, todos assistindo àquele confronto bizarro entre ele e a faxineira. Seu rosto corou. Isso é inacreditável. Disse alto o suficiente para todos ouvirem. Agora a faxineira quer dar aulas de artes marciais. Algumas risadinhas desconfortáveis de alguns alunos. O rosto de Maria empalideceu. Aiden, lendo atenção, mesmo sem compreender as palavras, aproximou-se mais da mãe. Senhora, eu não sei o que você pensa que sabe sobre ensinar artes marciais. Ryan continuou, sua voz ganhando força. Mas eu faço isso há 15 anos. Tenho credenciais de verdade, experiência de verdade. Não apenas, ele gesticulou em direção ao esfregão dela. Seja lá o que for isso, a expressão de Kesha não mudou. Ela simplesmente permaneceu ali, sustentando seu olhar, ocupando o espaço, e isso de alguma forma deixou Ryan ainda mais furioso. Ryan deu um passo mais perto de Kesha, sua voz baixando para o que provavelmente acreditava soar como um tom razoável. Mas no silêncio do dojo, cada palavra se espalhou. Olha, eu entendo. Você vê uma criança recebendo uma repreensão dura e quer ajudar. Isso é admirável, eu acho. Mas você não entende o que estamos fazendo aqui. Isso não é creche. Este é um treinamento sério. Kesha permaneceu imóvel, suas mãos apoiadas no cabo do esfregão. Mas algo em sua postura havia mudado. Onde antes parecia se encolher, agora estava mais ereta, mais centrada. Ryan interpretou mal sua imobilidade como submissão.
Ele se virou de volta para Maria, elevando sua voz para que todos ouvissem. Senhora Santos, estou tentando ser profissional aqui, mas quando a equipe de limpeza começa a questionar meus métodos, é aí que... Aiden se aproximou do grupo. O menino vinha observando seus rostos, lendo a tensão em seus corpos, e sua própria expressão estava contraída de preocupação. Ele puxou a manga da mãe e sinalizou rapidamente. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas ao observar as mãos do filho. Ela se virou para Ryan, sua voz carregada de emoção. Ele está perguntando por que todos parecem zangados. Ele quer saber se fez algo de errado. Ryan olhou para o menino e, por um momento, algo como culpa brilhou em suas feições. Mas então ele percebeu os pais e alunos assistindo, e sua expressão voltou a endurecer. É exatamente disso que estou falando, disse. A necessidade constante de acomodação especial, a interrupção do fluxo da aula. As outras crianças não deveriam ter que se preocupar com... Kesha se moveu. Não fez nenhum som, mas seu movimento cortou as palavras de Ryan como uma lâmina. Ela apoiou o esfregão contra a parede e deu um passo à frente, posicionando-se entre Ryan e Aiden. Suas mãos se moveram em uma linguagem de sinais fluida. E a expressão preocupada de Aiden transformou-se em um largo sorriso. Seja lá o que ela havia sinalizado, fez o menino se sentir mais confiante. Ryan encarou essa troca, sua boca entreaberta. Você sabe linguagem de sinais? Kesha olhou para ele e assentiu uma vez. Então você estava entendendo tudo. Sua voz subiu. Esse tempo todo? Você esteve ouvindo uma conversa particular entre mim e uma mãe? Ela assentiu novamente. A sala estava elétrica de tensão. Pais lhe sussurravam entre si. Alunos se remexiam, inseguros se deviam sair ou ficar. Marcus Chen, um dos faixas marrons seniores, deu um passo à frente. Sensei Ryan, disse baixinho. Talvez devêssemos... Não, a voz de Ryan estalou como um chicote. Este é o meu dojo, a minha escola. E não vou ser desautorizado por... Ele gesticulou para Kesha com fúria mal contida. Por alguém que passa ao chão com um esfregão. Ele se virou para a sala, dirigindo-se à sua plateia. Agora dá para acreditar nisso? A faxineira surda acha que sabe mais do que um faixa preta de 3º grau. Que vem depois. Eu deveria pedir a opinião dela sobre nossos procedimentos de exame de faixa. Alguns alunos se remexeram desconfortáveis. A risada que Ryan buscava não veio. Kesha permaneceu calma, mas seus olhos nunca deixaram o rosto dele. Ela levantou uma mão e apontou para si mesma, depois para o tatame. O gesto era inconfundível. O queixo de Ryan caiu. Você está me desafiando? Ela assentiu. Isso é uma loucura. Ryan passou as mãos pelo cabelo, olhando ao redor da sala como se procurasse aliados. Ela está me desafiando para lutar. A faxineira surda quer lutar contra um instrutor faixa preta. Mas algo havia mudado na energia da sala. Onde antes os pais e alunos pareciam desconfortáveis com o conflito, agora se inclinavam para a frente, prestando atenção de uma forma diferente. Sarah Kim, mãe de uma das alunas mais jovens, falou. Talvez você devesse simplesmente deixar para lá, Ryan. Ela só está tentando ajudar. Deixe para lá. A voz de Ryan subiu até quase um grito. Ela está desrespeitando tudo o que representamos aqui. Você não pode simplesmente entrar no dojo de alguém e Kesha pisou no tatame. A ação foi tão simples, tão direta, que interrompeu Ryan no meio da frase. Ela ficou no centro da área de treinamento. Seus tênis gastos rangendo levemente contra a superfície de borracha. Suas roupas de trabalho, jeans desbotados e uma camiseta cinza simples, pareciam deslocadas entre os kimonos brancos impecáveis. Mas sua postura não parecia deslocada em nada. Ryan a encarou por um longo momento. Ao redor da sala, as conversas morreram completamente. Até os alunos mais jovens pareciam sentir que estavam testemunhando algo significativo. Está bem, Ryan disse finalmente, sua voz se espalhando pelo dojo. Você quer fazer isso?
Então vamos fazer. Ele entrou no tatame, seus movimentos afiados de raiva e orgulho ferido. Mas vamos fazer do jeito certo. Contato total, sem segurar. Sem tratamento especial porque você é surda ou uma mulher ou trabalha aqui. Kesha não reagiu às palavras dele, mas seus olhos acompanharam seus movimentos com uma intensidade que fez vários pais trocarem olhares. Quando eu vencer. Ryan anunciou alto o suficiente para todos ouvirem. E eu vou vencer. Você arruma suas coisas de limpeza e vai procurar outro lugar para trabalhar. Fechado? Kesha olhou ao redor da sala, encontrando os olhos dos alunos e dos pais. Quando seu olhar encontrou Aiden, o menino a observava com uma mistura de preocupação e empolgação. Ela assentiu para ele, depois se voltou para Ryan. Estendeu a mão. Ryan olhou para ela com desconfiança. O quê? Kesha gesticulou para a mão dele, depois para a dela. Um aperto de mão. Acordo. Você realmente vai fazer isso? A voz de Ryan carregava descrença e uma crescente antecipação. A faxineira realmente acha que pode enfrentar um faixa preta. Ele estendeu a mão e a apertou, espremendo mais forte do que o necessário. Kesha não se intimidou, mas quando as mãos se separaram, Ryan flexionou os dedos inconscientemente. Amanhã à noite, ele anunciou para Asa. 19 horas. Aula cheia como testemunha. Ele se virou para Kesha. Espero que esteja preparada para as consequências das suas escolhas. Mas enquanto ele falava, Marcus Chen havia se aproximado para olhar melhor Kesha. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, ao perceber detalhes que outros haviam perdido. Os calos em suas mãos. O jeito como ela se equilibrava na ponta dos pés. A respiração controlada que revelava anos de treinamento. Sensei, Marcus disse baixinho. Talvez devêssemos. Amanhã à noite, Ryan repetiu, cortando-o. 19 horas em ponto. Não se atrase. Kesha assentiu mais uma vez, depois saiu calmamente do tatame. Pegou seu esfregão e voltou à limpeza como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado e todos na sala sabiam disso. O dojo fervilhava de energia nervosa enquanto a notícia sobre a luta do dia seguinte se espalhava. Os pais se reuniam em pequenos grupos, suas vozes baixas, mas urgentes. Alunos que já estavam se preparando para ir embora, de repente encontraram motivos para ficar. David Park, o dono do dojo, surgiu de seu escritório nos fundos, atraído pela comoção incomum. Um homem robusto de 50 e poucos anos com têmporas grisalhas, ele havia construído o Sunset Valley Martial Arts do nada ao longo de 20 anos. Ele se orgulhava de administrar uma escola profissional e respeitosa. O que está acontecendo aqui? A voz de David carregava de autoridade de alguém acostumado a lidar com egos adolescentes e preocupações de pais. Ryan se endireitou, de repente ciente de que seu chefe havia testemunhado pelo menos parte do confronto. Apenas um pequeno desentendimento sobre métodos de ensino. Um desentendimento que envolve desafios para lutar. Os olhos de David percorreram a sala, absorvendo os rostos tensos. O jeito como as pessoas estavam agrupadas ao redor do tatame como espectadores de um acidente. Marcus Chen deu um passo à frente. Sensei Park. Ryan desafiou a faxineira para uma luta amanhã à noite. Contato total. As sobrancelhas de David se ergueram. Ele olhou de Ryan para Kesha, que esfregava metodicamente o canto mais distante, aparentemente alheia à atenção. Isso é verdade? Ela me desafiou primeiro, disse Ryan rapidamente. Ela estava interferindo em como eu lidava com meus alunos, questionando minha autoridade na frente dos pais. Eu tive que responder. Você teve que desafiar uma mulher surda que trabalha aqui para uma luta. Ela não é apenas uma vítima indefesa. A voz de Ryan soou defensiva. Ela fez sua escolha. Ela entrou no tatame. David caminhou até onde Kesha estava trabalhando. Ela levantou o olhar quando ele se aproximou, sua expressão neutra mas atenta. Kesha, disse David, falando devagar e claramente para que ela pudesse ler seus lábios. É isso mesmo que você quer fazer? Ela assentiu sem hesitar. Você entende que isso pode ser perigoso? Ryan é um lutador habilidoso.
Outro aceno de cabeça, desta vez mais enfático. David estudou seu rosto por um longo momento. Em 8 meses de emprego, Kesha havia sido pontual, cuidadosa e completamente profissional. Nunca chegara atrasada, nunca reclamara, nunca causara problemas. Mas havia algo em seus olhos agora que ele nunca tinha visto antes. Uma intensidade silenciosa que o lembrava dos lutadores que conhecera em sua juventude. Está bem, disse David finalmente, voltando-se para a sala. Se ambas as partes consentem, não vou impedir isso, mas vamos fazer da forma correta. Ele caminhou até o centro do tatame, sua voz alcançando cada canto do dojo. Amanhã à noite, 19 horas, luta oficial com regras adequadas e protocolos de segurança. Eu mesmo serei o árbitro. O sorriso confiante de Ryan vacilou levemente. Ele esperava que David encerrasse aquilo, não que legitimasse. Contato total, como combinado, continuou David, mas com limites razoáveis. Nada de golpes na cabeça, nada de chaves de articulação, nada de quedas que arrisquem lesões sérias. Perde quem desistir ou não puder continuar. Não foi isso que combinamos, protestou Ryan. Ela me desafiou. Ela deveria enfrentar as consequências reais. Essas são as consequências reais. A voz de David endureceu. No meu dojo, sob meu seguro, com as minhas regras. Não gosta? Leve sua discussão para o estacionamento. O rosto de Ryan corou, mas ele assentiu. Tudo bem, mas as condições permanecem as mesmas. Quando eu vencer, ela arruma outro emprego. David se voltou para Kesha. Só é se você vencer. Kesha pareceu pensativa por um momento, então caminhou até onde Aiden estava com sua mãe. Ajoelhou-se à altura do garoto e sinalizou algo para ele. O rosto de Aiden se iluminou e ele sinalizou de volta rapidamente. Maria Santos traduziu. Sua voz trêmula de emoção. Ela disse que se vencer, Aiden pode continuar na aula. Sem mais conversa sobre programas especiais ou acomodações. Ele será tratado como qualquer outro aluno. Só isso. Ryan riu. Esse é o grande pedido dela. O garoto pode ficar na aula. Kesha se levantou e o encarou diretamente. Ela sinalizou algo de forma fluida e decisiva. O que ela disse? Exigiu Ryan. Marcus Chen, que havia aprendido um pouco de língua de sinais com um primo surdo, traduziu em voz baixa. Ela disse, isso é tudo. A sala ficou em silêncio novamente. Os pais se entreolharam com nova compreensão. Não se tratava de ego ou orgulho. Tratava-se do direito de uma criança de pertencer. David assentiu lentamente. Essas são as condições, amanhã às 19 horas. Testemunhas oficiais exigidas. Quero pelo menos 10 pessoas aqui para tornar isso legítimo. Ele olhou ao redor da sala, sua expressão séria. Qualquer um que comparecer está vinculado ao que vir. Nada de redes sociais, nada de gravações, nada de fofocas que possam prejudicar a reputação de alguém. Isso fica entre nós. Kesha tirou as luvas de limpeza e, pela primeira vez, as pessoas tiveram uma visão clara de suas mãos. Os calos eram óbvios agora, espessas marcas atravessando suas palmas e nós dos dedos, que denunciavam anos segurando algo muito mais exigente do que um cabo de esfregão. Marcus Chen prendeu a respiração em silêncio. Aquelas não eram mãos de uma faxineira. Amanhã então, disse Ryan, sua voz tentando manter confiança, mas traindo uma nota de incerteza. Não espere que eu pegue leve só porque... Mas Kesha já havia se virado. Voltando ao trabalho como se a conversa tivesse terminado. Ela se movia com uma eficiência fluida, que agora parecia diferente, mais intencional, como alguém que sabia exatamente para o que estava se preparando. Enquanto os pais se reuniam e seus filhos e alunos recolhiam seus equipamentos, o dojo foi se esvaziando lentamente. Mas a expectativa permanecia no ar como incenso, espessa e impossível de ignorar. Amanhã à noite, tudo mudaria. O apartamento de Kesha ficava acima de um restaurante coreano no lado leste da cidade, o tipo de bairro onde as pessoas cuidavam da própria vida e o aluguel permanecia acessível. Ela subiu a escada estreita, suas roupas de trabalho ainda cheirando levemente a produtos de limpeza,
sua mente repetindo os acontecimentos da noite. O apartamento era simples, mas limpo. Uma pequena sala de estar com um sofá de segunda mão, uma mesa de cozinha para uma pessoa, um único quarto com cortinas blackout. Mas eram as paredes que contavam a verdadeira história, ou melhor, o que não havia nelas. Porta-retratos estavam virados para baixo sobre a cômoda no quarto. Uma pequena caixa de madeira no criado mudo permanecia firmemente fechada. A única fotografia visível estava na geladeira. Kesha com o braço em volta de uma garota mais nova. As duas sorrindo para a câmera, ambas fazendo poses exageradas de músculos. Emma. Kesha tocou a foto suavemente, do jeito que fazia todas as noites antes de dormir. Emma, com 14 anos, toda cotovelos e atitude. Seus aparelhos auditivos visíveis, mas usados como insígnias de honra. Emma, que ensinara a Kesha que ser surda não significava ser fraca, apenas diferente. Emma, que tinha tanto orgulho quando sua irmã mais velha entrou para a equipe paralímpica. Emma, que não estava mais ali. Kesha foi para o quarto e se ajoelhou ao lado da cama, alcançando debaixo dela para puxar uma bolsa de ginástica que não abria havia 3 anos. O zíper emperrou um pouco pelo desuso, mas dentro tudo estava exatamente como ela havia deixado. Ataduras de mão gastas de tantas sessões de treino, um protetor bucal moldado especificamente para seus dentes, e no fundo, envolta em papel de cinta, uma medalha de ouro que captava a luz da lâmpada como uma promessa. Rio de Janeiro 2016, judô feminino, categoria até 57 quilos, primeiro lugar. Ela levantou a medalha cuidadosamente, sentindo seu peso familiar. A fita estava um pouco desbotada, mas o ouro ainda brilhava. Keisha Washington, campeã paralímpica. A garota surda de Oakland que havia chocado o mundo com sua precisão técnica e jogo de solo devastador. A mesma que se aposentou aos 25 anos, após o acidente que tirou completamente sua audição. E para sempre sua irmã. Ela fechou os olhos e as lembranças vieram como uma enxurrada. Não dos pódios de vitória, de pose ou das capas de revistas, mas da ligação que mudara tudo. Sala de emergência. Estado crítico. A motocicleta de Emma. Um motorista distraído. Um momento de desatenção que destruiu 2 vidas de formas diferentes. Emma estava indo surpreender Kesha no campo de treinamento. Havia tirado a carteira de motorista naquele mês e estava tão animada por finalmente poder visitar a irmã mais velha no centro de treinamento olímpico. O médico disse que ela morrera instantaneamente. Disseram isso como se fosse para ser um consolo. A perda da audição veio depois, uma consequência tardia da lesão cerebral traumática que Kesha sofreu ao desmaiar quando recebeu a notícia. Perda auditiva neurosensorial súbita, induzida por estresse, como os médicos chamaram. Às vezes voltava, disseram. Normalmente não. 3 anos de silêncio, 3 anos de culpa, 3 anos evitando tudo que lembrava quem ela havia sido. Mas naquela noite, ao ver o rosto de Aiden, quando Ryan sugeriu que ele não pertencia ali, ela viu Emma, ouviu a voz de Emma em sua memória, clara como um sino. Kesha, você sempre vai me proteger? Ela falhara com Emma. Não podia falhar com Aiden. Kesha se levantou e foi até o armário, empurrando para o lado os uniformes de trabalho para revelar roupas que não usava havia anos. Roupas esportivas, equipamentos de treino, um moletom cinza gasto com Team USA, impresso no peito em letras desbotadas. Ela tirou um short de treino e uma camiseta de compressão, levantando-os contra a luz. Ainda serviam. Ela nunca havia parado de se mover. Nunca interrompeu o treino sutil que mantinha seu corpo pronto mesmo quando sua mente não estava. Sombra de boxe em seu apartamento tarde da noite. Rotinas de alongamento que preservavam a flexibilidade. Exercícios de força disfarçados de trabalho de limpeza. A memória muscular ainda estava lá, esperando. Ela caminhou até o espelho do banheiro e estudou seu reflexo. Aos 31 anos, parecia mais velha do que sua idade.
O estresse da perda havia esculpido linhas ao redor de seus olhos, e seu cabelo estava mais comprido do que usava quando competia. Mas por baixo, a atleta permanecia. Seu celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem de texto. Ela o pegou esperando spam ou um lembrete de trabalho. Em vez disso, era de Maria Santos. Obrigada por defender o Aiden hoje. Não sei o que você está planejando para amanhã, mas por favor, tenha cuidado. Ele tem falado de você a noite toda. Diz que você é o primeiro adulto que o tratou como se ele pertencesse a algum lugar. Isso significa tudo para uma mãe. Aconteça o que acontecer, estaremos lá. Kesha encarou a mensagem por um longo tempo. Então digitou de volta. Te vejo às... Ela voltou para a bolsa de ginástica e tirou seu antigo diário de treinos, suas páginas cheias de anotações de técnicas, análises de competições, cronogramas de treino escritos em sua caligrafia cuidadosa. Virou para uma página perto do fim, uma que havia escrito após sua última competição. O judô é mais do que derrubar pessoas. É sobre usar a força do oponente contra ele. É sobre manter a calma quando alguém tenta te dominar. Mais importante, é sobre proteger o que importa. Eu esqueci disso por um tempo, mas algumas lições nunca se perdem. Na parte de baixo da página, rabiscado na letra bagunçada de adolescente de Emma, estava escrito: Minha irmã é a pessoa mais forte que conheço. Não porque ela consegue derrubar pessoas, mas porque faz os outros se sentirem seguros. Esse é o verdadeiro superpoder dela. Kesha percorreu as palavras com o dedo, sentindo o peso delas. A noite seguinte não era sobre provar algo para Ryan, ou mesmo proteger Aiden, embora ambos importassem. Era sobre se lembrar de quem ela havia sido antes que a dor a convencesse a se esconder. Ela refez a bolsa cuidadosamente, deixando de fora apenas as ataduras de mão. Colocou-as em seu criado mudo, ao lado da foto de Emma. Ao se preparar para dormir, os movimentos de Kesha carregavam uma precisão que não tinham havia anos. O modo como equilibrava o corpo enquanto escovava os dentes. Como verificava inconscientemente sua postura ao lavar o rosto. A respiração controlada que regulava seus batimentos cardíacos. A faxineira ainda estava lá. Aquela que aprendera a ser invisível, que encontrara segurança em ser subestimada. Mas na noite seguinte, ela voltaria à luz como alguém totalmente diferente. Alguém que havia esquecido por um tempo que o silêncio também podia ser um tipo de força. Alguém que estava pronta para se lembrar. Antes de apagar as luzes, ela enviou mais uma mensagem de texto. Desta vez para David Park. Obrigada por tornar isso oficial. 19h em ponto. A resposta veio imediatamente. Tem certeza disso, Kesha? Ryan é bom, mas ele luta com raiva. Isso o torna perigoso. Ela digitou de volta lentamente. Tenho lutado com raiva há anos. Amanhã, vou lutar por algo melhor. Do lado de fora da janela, a cidade zumbia com a energia da noite. Dentro de seu pequeno apartamento, cercada por memórias de perda e lembranças de quem já fora, Kesha Washington adormeceu no sono mais profundo que tivera em meses. Amanhã, tudo mudaria para todos. O dojo encheu-se de maneira diferente na noite de quarta-feira. Os pais chegaram cedo, ocupando lugares ao longo das paredes como espectadores de uma luta de campeonato. Alunos que normalmente iam embora após a aula ficaram, nervosos. Até alguns dos alunos da tarde tinham voltado, atraídos pelo boca a boca e pela curiosidade. Kesha entrou pela porta dos fundos exatamente às 18h45, carregando uma pequena bolsa de treino em vez de seus habituais produtos de limpeza. Trocara as roupas de trabalho por um short esportivo preto e uma camiseta cinza simples. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo apertado e os pés estavam descalços. As conversas cessaram quando ela atravessou o piso do dojo. Onde antes ela se movia como alguém tentando permanecer invisível, agora cada passo carregava propósito. Sua postura era mais ereta. Seu olhar direto. Ela parecia, vários pais perceberam com surpresa, uma atleta. Ryan já estava aquecendo no tatame.
seus movimentos afiados e agressivos. Ele usava seu tradicional kimono branco, com a faixa preta perfeitamente amarrada na cintura. Sua rotina de aquecimento era impressionante. Chutes altos, técnicas giratórias, combinações que mostravam sua flexibilidade e força. Ele estava se exibindo, e sabia disso. David Park estava à beira do tatame, usando seu uniforme de instrutor e segurando uma prancheta. Sua expressão era cuidadosamente neutra, mas seus olhos seguiam os movimentos de Kesha com crescente interesse. Muito bem, pessoal, chamou David. Vamos fazer isso da maneira correta. Regras oficiais, testemunhas oficiais, nada de celulares, nada de gravações, nada de publicações em redes sociais. O que acontecer aqui, fica aqui. Aidan estava sentado na primeira fileira com a mãe, seus olhos arregalados de excitação e preocupação. Quando Kesha passou perto dele, ela fez rapidamente um sinal com as mãos. A expressão preocupada do menino transformou-se em um sorriso, e ele sinalizou de volta com entusiasmo. Marcus Chen, observando do outro lado da sala, sentiu o estômago se apertar. Passara o dia pensando naqueles calos nas mãos de Kesha, no jeito como ela se movera durante o confronto da noite anterior. Havia algo nela que o lembrava de seu treinador de luta olímpica da faculdade. A mesma intensidade controlada que revelava anos de treinamento sério. Lutadores ao centro, anunciou David. Ryan caminhou até o meio do tatame com uma confiança arrogante, quicando levemente nos pés, girando os ombros. Kesha se aproximou do lado oposto, seus movimentos econômicos e fluidos. Ficaram frente a frente, a cerca de 1 metro de distância. O contraste era gritante. Ryan, em seu kimono branco impecável, alto e magro, com a musculatura definida de alguém que treinava tanto pela aparência quanto pela função. Kesha em roupas de treino simples, mais baixa e robusta. Seu físico sugeria força funcional mais do que músculos estéticos. Regras padrão, anunciou David para a sala. Nada de golpes na cabeça, nada de manipulação de pequenas articulações, nada de quedas que coloquem em risco pescoço ou coluna. A luta termina por submissão, inconsciência ou interrupção do árbitro. Ele olhou para ambos os lutadores. Entendido? Ryan assentiu de forma brusca. Kesha fez uma pequena reverência, um gesto tão natural que parecia instintivo. Toquem as luvas e voltem para seus cantos. Eles deram um passo à frente. Ryan estendeu a mão de forma agressiva, tentando intimidar com a força do aperto. Kesha encontrou sua mão com calma, seu aperto sólido, mas sem competir. Quando se separaram, Ryan voltou a flexionar os dedos, exatamente como na noite anterior. Voltaram para lados opostos do tatame. A sala prendeu a respiração. Comecem! Ryan avançou imediatamente, sua estratégia clara. Usar seu alcance e agressividade para sobrepujá-la antes que ela pudesse entrar em ritmo. Ele lançou uma série de socos e chutes de teste. Nada comprometido, apenas avaliando suas reações. Kesha não recuou. Em vez disso, moveu-se lateralmente, seu jogo de pés suave e equilibrado. Manteve as mãos erguidas em uma guarda que parecia mais com boxe do que com artes marciais tradicionais. Seu corpo posicionado em ângulos que faziam os golpes de Ryan passarem por centímetros. Vamos lá! Ryan gritou, sua voz alcançando os espectadores. Não fique só correndo. Mas Kesha não estava correndo, ela estava lendo-o. Cada vez que Ryan se comprometia com uma técnica, ela já se afastava dela. Sua percepção espacial permitia ver os ataques antes mesmo que se desenvolvessem totalmente. A primeira troca real veio quando Ryan lançou um direto de direita forte, seguido de um chute baixo. Kesha esquivou-se do soco com um movimento mínimo e agarrou o chute, suas mãos travando no tornozelo de Ryan com uma velocidade surpreendente. Por um momento, eles estavam conectados, Ryan pulando em um pé enquanto Kesha controlava sua perna presa. A sala esperava que ela o derrubasse ou o desequilibrasse. Em vez disso, ela simplesmente soltou o pé dele e recuou. Ryan aterrissou de forma desajeitada, sua confiança vacilando pela primeira vez. Na plateia, Marcus Chen se inclinou para a frente. A posição das mãos, quando ela havia agarrado o chute.
Ele já tinha visto aquilo antes em vídeos de destaque de competições olímpicas de judô. O que foi isso? Exigiu Ryan, sua respiração já um pouco ofegante. Você me pegou e simplesmente me soltou. Kesha não respondeu. Não podia responder da forma que ele esperava, mas sua mensagem estava clara em sua postura, em sua expressão. Ela estava mostrando algo para ele, dando-lhe informações que ele ainda não estava pronto para entender. O próximo ataque de Ryan foi mais agressivo, uma combinação de socos seguida de uma tentativa de agarrá-la em um clinch. Mas quando suas mãos a alcançaram, Kesha parecia fluir ao redor dele como água. Seu movimento era tão suave, tão eficiente que Ryan se viu agarrando o ar enquanto ela se reposicionava atrás dele. Mais uma vez ela poderia tê-lo golpeado ou arremessado. Mais uma vez, escolheu não fazê-lo. A plateia começou a murmurar. Não era o que esperavam, não a brutal confrontação que Ryan havia prometido, mas algo mais parecido com uma partida de xadrez, jogada na velocidade de uma luta. Pare de brincar. A frustração de Ryan estava crescendo agora. Suas técnicas tornando-se mais desleixadas à medida que sua raiva aumentava. Lute comigo. Mas Kesha estava lutando, apenas não de um jeito que Ryan entendia. Cada troca revelava mais sobre seus padrões, suas tendências, suas fraquezas. Ela estava aprendendo sobre ele, baixando seu estilo de luta como um computador analisando dados. 5 minutos depois, Ryan respirava pesado enquanto Kesha parecia mal ter começado o aquecimento. O suor encharcava seu kimono enquanto a camiseta dela permanecia seca. Seus movimentos estavam se tornando mais amplos, mais previsíveis, à medida que o cansaço e a frustração cobravam seu preço. A energia da plateia também estava mudando. Pais que esperavam ver Ryan dominar agora observavam com crescente espanto enquanto a faxineira desmontava sistematicamente sua ofensiva sem parecer fazer esforço algum. Ela está deixando ele com cara de bobo, sussurrou Sarah Kim para outra mãe. De onde ela aprendeu a se mover assim? Veio a resposta. Ryan ouviu os sussurros e seu rosto enrijeceu. Ele havia prometido a todos uma demonstração da hierarquia correta das artes marciais. Em vez disso, estava sendo humilhado por alguém que nem estava revidando. Chega! Rugiu Ryan, abandonando a técnica pela pura agressividade. Avançou com um cruzado largo, colocando toda a sua força em um soco desenhado para encerrar a luta. Kesha havia esperado por esse momento. Quando Ryan se comprometeu totalmente com o ataque, ela saiu da linha do soco e capturou seu braço estendido. Seu movimento foi tão rápido, tão preciso, que a maioria dos espectadores perdeu a técnica por completo. Num instante, Ryan estava desferindo seu maior soco. No seguinte, estava no ar, girando em um arco perfeito antes de cair com força de costas, com Kesha controlando seu braço em uma chave de braço Jujigatame de manual. A sala explodiu em suspiros e aplausos dispersos. Mas em vez de aplicar pressão para forçar a submissão, Kesha manteve a posição apenas por um momento. Tempo suficiente para todos verem o quanto ela o controlava. Então soltou o braço dele e se levantou. Ryan permaneceu deitado de costas, encarando o teto, o peito arfando. Ao redor da sala, pais e alunos processavam o que haviam acabado de testemunhar. Aquele arremesso havia sido belo, técnico, o tipo de técnica que leva anos para ser aperfeiçoada. Marcus Chen estava de pé agora, o rosto pálido de reconhecimento. Ele conhecia aquele golpe. Já o tinha visto em filmagens de competições, realizado por campeões paralímpicos e medalhistas olímpicos. Meu Deus, ele murmurou. Quem é ela? Ryan rolou de lado e depois se empurrou até os joelhos. Seu kimono estava em desalinho, o cabelo bagunçado, a respiração ofegante. Mas era sua expressão que havia mudado de forma mais dramática, a confiança arrogante substituída por confusão e um medo crescente. O que diabos foi isso? Ele arfou. Kesha estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. O gesto era respeitoso, até gentil. Mas quando Ryan olhou em seus olhos, viu algo que o fez estremecer. Ela nem estava tentando ainda, e de alguma forma todos na sala sabiam disso.
Ryan encarou a mão estendida de Kesha por um longo momento antes de estapeá-la e se levantar sozinho, atrapalhado. Seu rosto estava corado de vergonha e desespero crescente. Golpe de sorte, ele ofegou, ajeitando seu kimono com mãos trêmulas. Você me pegou de surpresa. Mas todos na sala haviam visto a verdade. Aquilo não tinha sido sorte. Tinha sido o tipo de perfeição técnica que vem de milhares de horas de prática, de uma memória muscular tão profunda que opera além da consciência. David Park deu um passo à frente na beira do tatame. Seus instintos de árbitro em alerta. A dinâmica havia mudado completamente. A respiração de Ryan era irregular, seus movimentos cada vez mais frenéticos, enquanto Kesha permanecia centrada e calma. Ryan, chamou David, sua voz carregando um aviso. Lembre-se de onde você está. Mas Ryan já não ouvia mais os avisos. Os sussurros da plateia, o jeito como os pais agora olhavam para ele não com respeito, mas com algo próximo da pena. Isso o corroía por dentro. Toda a sua identidade tinha sido construída em ser o especialista, a figura de autoridade. Sem isso, quem ele era? Ele avançou contra Kesha novamente, desta vez abandonando qualquer pretensão de técnica. Golpes desordenados, tentativas desesperadas de agarrão, o tipo de briga desleixada que não tinha lugar em uma escola de artes marciais. Kesha absorveu tudo com mínimo esforço. Redirecionava seus socos, se afastava de seus chutes, e quando ele tentava derrubá-la, ela simplesmente não estava onde ele esperava que estivesse. A plateia assistia com crescente desconforto, enquanto os ataques de Ryan se tornavam mais imprudentes, mais perigosos. Aquilo já não era mais arte marcial. Era um homem tendo um colapso em público. Isto é constrangedor, alguém sussurrou. Alguém deveria parar isso, disse outra voz. Mas Kesha parecia entender algo que os espectadores não. Ryan precisava chegar ao fundo do poço antes de conseguir se reerguer. Então, ela lhe deu espaço para cair, espaço para se exaurir contra sua defesa. 8 minutos de luta, Ryan lançou um gancho de direita selvagem que teria ferido Kesha seriamente se tivesse acertado. Mas não acertou. Ela se moveu o suficiente para deixar o golpe passar perto de sua orelha. E o impulso do erro fez Ryan cambalear para a frente. Foi nesse momento que algo dentro dele quebrou. "Lute comigo!" ele gritou, girando para encará-la. "Pare de se esconder. Pare de correr. Lute comigo como um homem." As palavras pairaram no ar como veneno. Ao redor da sala, pais trocaram olhares chocados. Alunos se remexeram desconfortáveis. Até Aiden, que não podia ouvir as palavras gritadas, conseguiu ler a emoção feia no rosto de Ryan. Ryan ergueu o punho novamente, mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Algo que fez David avançar da beira do tatame. Kesha também viu. O momento em que a frustração cruzava a linha para a violência genuína, quando a técnica cedia lugar ao desejo de ferir. Ela se moveu. Não para longe dessa vez, mas em direção a ele. Quando o punho de Ryan desceu em um golpe selvagem e descontrolado, mirando sua cabeça, Kesha entrou na guarda dele e agarrou seu pulso. Sua outra mão subiu e pressionou suavemente contra o peito dele. E ela o segurou ali por um momento que se estendeu como uma eternidade. Eles ficaram congelados naquela posição. O punho de Ryan preso a poucos centímetros do rosto de Kesha, a mão dela repousando sobre seu coração. Ela olhou para Seati, nos olhos dele, e pela primeira vez na luta ele a viu realmente vê-lo. Não o faixa preta, não o instrutor, não a figura de autoridade, apenas Ryan. Assustado, com raiva, perdido Ryan. Sua expressão não era triunfante nem zombeteira. Era triste, talvez decepcionada, mas também compassiva. Ela balançou a cabeça lentamente, um gesto tão suave que era quase maternal. "Chega." O rosto de Ryan se desfez. A luta deixou-o de uma vez como o ar saindo de um balão furado. Sua mão ficou frouxa no aperto dela, e ela a soltou com cuidado. Ele ficou ali, cambaleando levemente, o peito arfando, lágrimas começando a se formar em seus olhos. A sala ficou completamente silenciosa.
Todos testemunhavam o colapso de um homem que havia construído sua identidade em ser mais forte que todos os outros. Kesha recuou e gesticulou em direção à borda do tatame. A luta havia terminado. Não porque alguém tivesse desistido ou ficado inconsciente, mas porque não havia mais nada pelo que lutar. Ryan olhou ao redor da sala para os rostos que o encaravam de volta. Alunos, pais, colegas, todos vendo-o como ele realmente era. Todos entendendo no que ele havia se transformado. Ele saiu do tatame sem dizer uma palavra, os ombros tremendo. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O silêncio se estendeu por 30 segundos, que pareceram 30 minutos. Ryan ficou na beira do tatame, de costas para a tela, os ombros tremendo com a emoção contida. Pais e alunos aguardavam, incertos se deviam sair ou ficar, se deviam confortar ou confrontar. Foi Aiden quem quebrou o feitiço. O menino de 10 anos levantou-se de sua cadeira na primeira fileira e caminhou até o tatame. Aproximou-se de Kesha, suas mãos se movendo em sinais rápidos e animados. Mesmo aqueles que não entendiam língua de sinais conseguiam ler a admiração e a gratidão em sua expressão. Kesha se ajoelhou para ficar à altura dele, suas próprias mãos respondendo com graça fluida. O que quer que estivessem dizendo um ao outro fez o rosto de Aiden se iluminar de pura alegria. A troca pareceu despertar Ryan de sua paralisia. Ele se virou lentamente, o rosto marcado por lágrimas que não se dera ao trabalho de enxugar. "Me desculpe", disse ele, sua voz mal passando de um sussurro. As palavras foram dirigidas a Kesha, mas se espalharam por todos os cantos do dojo. Pais se inclinaram para a frente. Alunos pararam suas conversas baixas. "Me desculpe", Ryan repetiu mais alto desta vez. "Não apenas por esta noite, mas por ontem, por todas as vezes em que fiz alguém sentir que não pertencia aqui." Ele olhou diretamente para Aiden, que ainda sinalizava com Kesha. "Especialmente você, campeão. Você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Talvez mais do que eu." David Park entrou no tatame, sua expressão indecifrável. Como dono do dojo, ele tinha autoridade ali, o poder de demitir instrutores que envergonhassem sua escola. Mas também tinha visto algo naquela noite que ia além de vitórias e derrotas. "Ryan", disse David com cuidado, "por que você não se senta?" Ryan assentiu e foi até um banco encostado na parede, seus movimentos pesados de exaustão e vergonha. A atenção da plateia voltou-se para Kesha, que ainda estava ajoelhada com Aiden. Marcus Chen havia observado toda a troca com crescente reconhecimento. Durante a luta, tentara identificar onde já tinha visto aquelas técnicas antes. Agora, olhando para o jeito que Kesha se movia, para a maneira como se portava, as peças estavam se encaixando. "Kesha", chamou Marcus, sua voz incerta, "posso te perguntar uma coisa?" Ela levantou o olhar e assentiu. "Rio 2016. Judô feminino. Categoria até 57 kg." Marcus fez uma pausa, estudando seu rosto. "Era você, não era?" A sala se eletrizou. Pais que estavam prestes a puxar os celulares para pesquisar pararam e ficaram olhando. Alunos que mal sabiam o que eram os Jogos Paralímpicos, de repente entenderam que estavam na presença de algo extraordinário. Kesha se levantou lentamente, Aiden movendo-se para ficar ao lado dela. Por um momento, pareceu que ela fosse desviar da pergunta, voltar ao anonimato que cultivara por 3 anos. Em vez disso, assentiu. "Meu Deus!" Alguém respirou no fundo da sala. "Linguagem!" Corrigiu automaticamente um dos pais, mas sua voz não tinha real convicção. Os olhos de David Park se arregalaram quando as implicações o atingiram. "Você é Kesha Washington. A Kesha Washington. A garota que surgiu do nada para ganhar o ouro paralímpico." Outro aceno, menor desta vez. "Mas por quê?" David gesticulou em direção ao dojo, para os produtos de limpeza ainda encostados na porta. "Por que você está aqui trabalhando como..." Kesha ergueu a mão, interrompendo a pergunta. Olhou ao redor da sala, encontrando os olhos de pais e alunos que a tinham visto limpar o espaço por 8 meses, sem realmente enxergá-la. Quando falou,
Sua voz foi baixa, mas clara, carregando o leve sotaque de quem aprendeu a falar antes de perder a audição. Todos merecem se sentir fortes, disse ela. As palavras vinham devagar, mas com absoluta convicção. Todos merecem sentir que pertencem a algum lugar. Ela gesticulou em direção a Aiden, que sorria orgulhoso para ela. Este jovem me lembra porque me apaixonei pelas artes marciais em primeiro lugar, não pelas medalhas ou pelo reconhecimento, mas pelo que elas nos ensinam sobre nós mesmos. Seu olhar encontrou Ryan, ainda sentado no banco com a cabeça entre as mãos. A verdadeira força não é sobre derrotar os outros. É sobre proteger aqueles que precisam de proteção. É sobre criar espaço para que as pessoas descubram seu próprio poder. Maria Santos levantou-se de sua cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, disse simplesmente, por ver meu filho como mais do que sua deficiência, por dar a ele uma chance de pertencer. Ele sempre pertenceu, respondeu Kesha. Alguns de nós apenas esquecemos como enxergar isso. David Park deu um passo à frente, sua mente de empresário já processando as implicações de ter uma campeã olímpica trabalhando em seu dojo. Kesha, você consideraria ensinar? Quero dizer, oficialmente, poderíamos reestruturar sua posição, criar um programa de artes marciais adaptadas. Vou pensar nisso, disse Kesha. Mas antes, há outra coisa que precisa acontecer. Ela caminhou até onde Ryan estava curvado no banco. A sala observava enquanto ela se ajoelhava diante dele, colocando-se à sua altura. Ryan, disse ela suavemente. Ele levantou o olhar, o rosto uma bagunça de lágrimas e vergonha. Você é um bom professor, continuou. Eu te observei trabalhando com os alunos por meses. Você tem habilidade genuína, conhecimento real, mas em algum momento você esqueceu que ensinar não é sobre ser a pessoa mais forte da sala. A voz de Ryan estava rouca quando ele falou. Como eu conserto isso? Como eu volto depois do que acabei de fazer? Da mesma forma que qualquer um aprende artes marciais, disse Kesha. Um dia de cada vez, um aluno de cada vez, uma escolha de cada vez. Ela se levantou e estendeu a mão para ele novamente. Desta vez, Ryan a pegou sem hesitar, deixando que ela o ajudasse a se colocar de pé. Eu gostaria de aprender com você, disse Ryan, sua voz ganhando força. Se você me aceitar como aluno. Kesha sorriu pela primeira vez naquela noite. Todos começam como iniciantes. Até mesmo faixas pretas. Ao redor da sala, a tensão que dominara o dojo por 2 dias, finalmente começou a se dissolver. Pais relaxaram em seus assentos. Alunos começaram a conversar animados sobre o que haviam testemunhado. Aiden saltitava de alegria, sinalizando rapidamente para a mãe sobre sua nova heroína. David Park bateu palmas uma vez, chamando novamente a atenção. Muito bem, pessoal. O que testemunhamos esta noite fica nesta sala. Somos uma família aqui e famílias se protegem. Ele olhou para Kesha, depois para Ryan, depois para a comunidade reunida. Amanhã, começamos do zero. Novos programas, novas oportunidades, novas formas de entender o que significa ser forte. Enquanto a multidão começava a se dispersar, pessoas se aproximavam de Kesha com apertos de mão, agradecimentos e palavras de respeito. Pais que mal haviam reconhecido sua existência agora, a viam claramente pela primeira vez. Mas foi a reação de Aiden que mais importou para ela. O menino fez sinais elaborados e entusiasmados, o rosto brilhando de empolgação. Maria traduziu através das lágrimas. Ele disse que você é o primeiro adulto que lutou por ele, em vez de contra ele. Ele quer saber se você vai ensiná-lo a ser corajoso como você. Kesha ajoelhou-se mais uma vez, encontrando os olhos ansiosos de Aiden. Sua resposta foi em língua de sinais, mas seu significado transcendia palavras. Você já é corajoso, disse a ele. Agora vamos aprender a ser fortes. Do lado de fora do dojo, o mundo continuava em seu ritmo normal. Mas dentro daquelas paredes, tudo havia mudado.
Uma comunidade havia se lembrado do que significava proteger seus membros mais vulneráveis. Um professor havia aprendido a diferença entre autoridade e liderança. E uma mulher que se escondera no silêncio por 3 anos havia reencontrado sua voz. Às vezes, a pessoa mais silenciosa na sala é quem realmente tem a mensagem mais forte. Às vezes, força não é sobre o que você pode destruir, mas sobre o que escolhe proteger. E às vezes, as pessoas que mais precisam da nossa ajuda são justamente aquelas que acabam nos salvando. Isso não é o fim da história. É o começo do que acontece quando a verdade encontra a visibilidade.